quais valores damos às coisas? Ou melhor, a gente vai refazer a pergunta, o que tem mais valor? Objetos ou experiências? Você sabe quanto custa uma amizade? E a leitura de um livro? Certamente sabe o valor de uma roupa ou de um carro. Bom, o nosso tema de hoje, para encerrar essa série de entrevistas sobre cidadania, aborda justamente isso, que valores estamos dando às coisas da nossa vida. Conosco aqui no estúdio, o professor de filosofia da UPF, Altair Alberto Fávero. Professor, obrigada por aceitar aí esse desafio de falar em um tempo tão curto de algo tão importante que é a atribuição de valor. Obrigada. Professor, a lógica do dinheiro, a lógica do poder, ela nos domina hoje ou sempre foi assim na história da humanidade? Lamentavelmente sim, né? Lamentavelmente sim, ela nos domina muito. E talvez poderíamos dizer que isso não é de hoje, é de muito tempo, mas hoje nós chegamos no ápice dessa lógica que é extremamente perversa, que é extremamente problemática para as pessoas se afirmarem como identidade, como pessoa, né? Então você nos diz, professor, que a gente está pesando na mão na hora de exagerar, na hora de atribuir valor ao material, ao poder, do que a outras questões. Sim, porque veja bem, Thaís, o problema que se instaura é nesses termos, né? Como se deu uma sobrecarga de atenção à ideia de mercado, a ideia de que o mercado regula tudo, de que o mercado ele regula a forma como se articula um trabalho, como se articulam relações. Isso entra para a vida das pessoas em que o dinheiro passa a comandar sobre isso. O Max Weber, um sociólogo do século XIX, ele já apontava para essa problemática. Eu acredito que no século XX isso se tornou mais acirrado, né? Quer dizer, a lógica do poder e a lógica do dinheiro passa a gerenciar as relações, inclusive as relações humanas. Inclusive hoje, muitas pessoas não se dão conta que elas também estão sendo valorizadas financeiramente, né? E os nossos discursos revelam muito isso, né? Quando se diz, olha, você é uma pessoa assim, tem essas características, você é super valorizado, você vai ter um super salário, nós estamos condicionando a pessoa a um valor monetário, pura e simplesmente. Nós, a partir desse conceito, professor, que o senhor nos traz, conseguimos entender melhor até mesmo esse movimento todo que vem acontecendo no país nessas últimas semanas? Porque veja bem, qual que é a centralidade das pessoas, né? Por que muitas pessoas não se dão conta que não tem tempo, por exemplo, para dar atenção ao filho, para participar com o filho no final de semana de algo recreativo? As pessoas estão muito empenhadas na ideia, não, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que, nem que tenha que parcelar isso em quantas vezes for necessário, porque isso vai me tornar feliz. Nem que tenha que pegar um trabalho extra, fazer mais alguma coisa, ampliar a carga horária. Exatamente. Então, essa obsessão focada na ideia de dinheiro, né? Tem um filósofo contemporâneo americano que inclusive escreve um livro, né? O que o dinheiro não compra, né? E ele começa na introdução justamente dizendo, lamentavelmente, hoje pouca coisa que o dinheiro não compra, né? E ele vai fazendo toda uma reflexão ética exatamente sobre essa dimensão, né? Quer dizer, nós não nos damos conta que nós entramos numa cilada extremamente problemática em que as pessoas também são reduzidas a um valor financeiro, né? E esse valorar as coisas, ele também vai no âmbito das relações sociais, né? O Zygmunt Bauman, outro sociólogo contemporâneo que escreve muito, ele analisa essa situação, por exemplo, a partir das redes sociais. E num livro intitulado Vida para o Consumo, ele justamente analisa essa triste constatação de que as pessoas literalmente se vendem pelas redes sociais. Bom, tem até um estudo surgindo aí da quantidade de selfies. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, viu, professor? A gente quer saber o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, mas antes nós queremos dividir com você que nos assiste o pensamento de um filósofo italiano, professor Núcio Ordini, que diz o seguinte: a dignidade humana não é a conta que temos no banco. A dignidade humana é a nossa capacidade de abraçar os grandes valores, a solidariedade, o amor pela justiça e o bem-estar. E agora a resposta da pergunta, professor, por onde a gente começa a mudar? Nada mais acertado com esse belo pensamento desse pensador italiano,
Porque, veja bem, ó, eu acredito, talvez eu esteja suspeito com relação a isso, mas eu acredito que nós temos que recuperar, por exemplo, o valor da educação. Hoje, quando as pessoas dizem que a educação ocupa a prioridade das suas atenções, é uma grande farsa, porque não ocupa a prioridade. Quantos pais deixam de assistir uma televisão para dar atenção aos deveres de casa dos filhos? Quantos pais deixam de ir para uma festa ou para alguma outra coisa para ir para uma reunião da escola, por exemplo? Quantas pessoas deixam de comprar um bem de consumo para comprar um livro para o filho, Então, quando as pessoas dizem que a educação é prioridade, é uma farsa. Então, eu acredito que uma das formas da gente pensar sobre isso é inventariar quais são os nossos grandes valores. Fica a pergunta para o final de semana. Que valores estamos dando para as nossas vidas? Que escolhas estamos fazendo? Se a gente conseguir fazer isso, a gente começa melhor a semana, não é, professor? Creio que sim. Muito obrigada. Bom final de semana, professor Altair. Para você também. Obrigada.